Boa noite, minha querida família de luz. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mestres Ascensos. E hoje eu estou aqui com a querida Doriana Tamburini. Eu senti no meu coração de iniciar aulas, né, sobre vários assuntos, né, sobre os Mestres Ascensos, Fraternidade Branca. E a primeira pessoa que me veio, né, a Doriana, porque ela assim, os ensinamentos dela são muito importantes para a humanidade, todo o trabalho dela, né? Eu conheci ela há pouco tempo, assim, nós nos encontramos e ela me ajudou muito. Ela tem vários cursos também que eu gostaria depois, Doriana querida, que você fale um pouquinho dos seus cursos, né, para as pessoas saberem. São cursos assim, sobre os mestres ascensos, sobre os raios sutis, os 24 raios, raios ocultos, né? São vários, né, Doriana? E eu Vários, fiz vários. também um curso muito maravilhoso que eu amei, que é da Kwanahan e a Dragona Niorai. Nossa, me identifiquei tanto, sabe? A conexão linda que eu tive com essa Dragona Niorai, com a Kwanahan, né? Através deste reiki. Então, eu indico para vocês de todo o meu coração, porque é um trabalho sério, verdadeiro. A gente senta, a gente se conecta. Você que está buscando, né? Às vezes você busca assim, eu quero ser um terapeuta, ajudar a humanidade, ajudar meus familiares, e não sabe, assim, um caminho, uma técnica. Diante de vocês aqui, a Doriana, eu recomendo, viu? Pode confiar, Obrigada. né? No trabalho dela, nos cursos dela, porque são maravilhosos, né? Eu tenho certeza que vocês se conectando com essa egrégora, vocês vão ser muito úteis, vão ajudar muito a humanidade e a si mesmos em primeiro lugar, né? Inclusive, antes de começar também, eu quero falar para vocês que faz 10 anos que ela fez o tarô da Fraternidade Branca, né? Faz 10 anos, está completando. E ela está com este curso disponível. Aqui na descrição do vídeo tem o link do curso, né? Do tarô da Fraternidade Branca. E tem um desconto especial, né? Se você quiser adquirir este curso, aprender, né? Você tem um desconto também. Pode colocar lá na compra Tarô 10. É isso, né, Doriana? Parou 10 anos. Ah, desculpa, é Há Tarô, 10 Tarot, anos. né? Tarot 10 10. Mas aqui na anos. descrição eu expliquei certinho, tá? Tem o link, tem como você pode fazer. Tá bom? Desculpa se eu falei errado. Mas eu Não tem agradeço problema. todo, Está tudo lá. eu, Tudo tudo lá. certo, né? Então eu Sim, agradeço a todos vocês que estão aqui acompanhando essa live de muitos ensinamentos. E hoje eu estou inaugurando a primeira aula que fala sobre o staff divino, que a Doriana bem. vai estar explicando, né? Tudo sobre isso. Tenho certeza que vocês vão amar. Gratidão, minha querida Doriana, de todo o meu coração. A palavra está com você, tá bom? Gratidão, gratidão. Olha, e eu quero comentar uma outra coisa. Você falando do tarô, a gente lançou 10 anos atrás, a gente levou 23 anos para fazer o tarô. Então, ele já é um processo iniciático, até para as pessoas comprarem, estudarem, por exemplo, compra separado cartas e livro na editora Alfabeto, a gente até coloca isso da descrição, e, enfim, você pode pegar o curso, aprender, que a gente ensina isso dentro do curso, para você vender o seu chamado, né? Se você quiser, por exemplo, tem muita gente que já tira tarô, mas se quiser começar a tirar tarô dentro da Fraternidade Branca, que foi por esse motivo que eu fiz esse tarô para mim, porque quando eu estava lendo tarô, eu leio tarô desde 12 anos. Mas chegou uma hora que, com todos os ensinamentos da fraternidade, eu não conseguia mais ler o tarô tradicional só, sabe? Eu ficava, assim, colocando os ensinamentos da fraternidade em cima do tarô. Aí, meu amigo Ricardo falou, Daniel, mas não está na hora de você fazer o seu tarô, não? E foi ele que me ajudou. E aí a gente levou, assim, 23 anos, porque eu estava tendo filhos, a gente estava escrevendo outro livro. É muito complexo fazer cartas, sabe? Não é uma coisa simples, não. Tanto que eu já estou levando 2 anos para fazer a segunda fase. Tem uma segunda fase do tarô, que vão entrar os 12 raios ocultos, o sistema de Metatron, vai ser bem interessante. Mas eu espero que eu não leve mais 20 anos agora, né? Agora já estamos no processo mais rápido. Então, é bem interessante. Bom, por que eu escolhi falar sobre o staff divino, ao invés de ficar falando da fraternidade branca, dos mestres? Para mim é uma grande honra estar aqui, primeiro, Ale.
Dois, você já tem todo o processo dos mestres ascensos e provavelmente seu público conhece as histórias deles. O que eu percebo conversando e atendendo, né? Eu trabalho desde os 18 anos com a fraternidade, firme. O que eu percebo é que as pessoas não sabem de si. Então, a gente sabe pedir ajuda de um arcanjo, sabe pedir para Jesus, para Maria, para Saint Germain, para a Mestra Rovena, para a Mestra Nada. Mas a gente não sabe o nosso trabalho pessoal. Com quem eu posso contar dentro de mim? Então, eu resolvi fazer um esqueminha, por minha conta, talvez até inspirada pelos próprios seres de luz, porque eu percebia que tinham muitas nomenclaturas que não tinham disponibilidade, ninguém sabia me explicar. Por exemplo, qual é a diferença entre eu superior e presença divina? Ninguém sabia me explicar. Aí, quem é que falava muito em eu superior naquele tempo? Eram livros americanos e um grande amigo meu, que era o Antônio Duncan. Ele era o mestre das pedras. Ele viajava muito para os Estados Unidos todo ano, fazia uma série de compras lá, de pedras mesmo, pedras aceleradas, eu tinha quase todas, e ele participava de um evento de Lazares. Sabe o Cryo, o que foi o Cryo durante os anos 2000, 2010, né? O Lazares era em 1990. Era uma entidade multidimensional lemuriana. Então, você imagina, era um espetáculo, porque ele vinha com previsões do que ia acontecer no ano, mas mês a mês. E era, assim, impressionante. E eu sinto muita falta disso, porque naquela época você tinha onde se embasar. E hoje não tem esse movimento assim, tão perfeitinho. Talvez até porque nem precise mais, mas era muito interessante. Então, o Antônio falava muito em eu superior por causa do Lazares, por causa desse evento dos cristais. Ele tem 2 livros, eu acho que estão até, assim, nem existem mais, talvez em sebo. O Caminho das Pedras e o ABC das Pedras. Então, isso é dos anos 90. Então, eu perguntava para ele, Tony, qual é a diferença de eu superior para a presença divina? E ele não sabia dizer, nem ele. E ele era bem xamânico. Eu tinha estudado o livro do John Long Freedom, que falava sobre eu superior, eu médio e eu básico. Mas ele tinha uma forma de explicar. Era um livro bárbaro, bem antigo também. Essas coisas maravilhosas antigas, eu não sei mais nem onde estão, sabe? Eu acho que tem que fuçar de novo para ver se acha em algum sebo. Mas não fazia muito sentido o que o aborígene e o xamã falavam com o que a Ponte para a Liberdade falava. Tinha uma diferença muito grande para mim. Então, eu disse, bom, um dia eu me cansei de tentar explicar, que alguém me explicasse, né? Eu fui fazer uma meditação. E eu perguntei claramente para minha presença divina, porque é o que eu fui iniciada, era o que eu conhecia bem. E a presença divina, assim, levei um tempo para me conectar, bem com calma mesmo. Eu me lembro que eu usei algumas pedras de conexão, e uma delas é poderosa, que chama apofilita, que era para ir direto na presença sem interferência nenhuma. E aqui embaixo, turmalinas pretas, né? Porque para a gente não perder a ancoragem. Então, eu usei as pedras. E aí fiquei passiva, realmente pedindo essa explicação. E veio uma coisa para mim muito linda. A presença divina era como se fosse assim, teu Deus pessoal individualizado em quinta, sexta e sétima dimensão. Isso naquela época, pensa que isso é os anos 90. Eu falava, nossa, quinta, sexta, sétima, parecia uma coisa de outro planeta. Porque nós estávamos muito em trabalho com a quarta naquele tempo. E o eu superior era diferente, ele era mais próximo ao humano, porque havia o melhor do nosso pai e o melhor da nossa mãe como herança, aqui em cima.
E eu não entendi na hora, eu disse, o que é o melhor do nosso pai e o melhor da nossa mãe? Isso vai vir em forma xamânica. Pode vir ave, pode vir animal, deixa vir. E na hora que falou deixa vir, veio uma águia para o lado do meu pai e uma coruja do lado que seria da minha mãe. E eles se apresentaram aqui. Bem etérico, né? Vamos combinar. Uma coisa bem de visual mesmo. Mas foi uma coisa assim tão diferente. E eu dizia assim, deixa eu ver se eu acho o que é o melhor da minha mãe, o melhor, né, o melhor da minha mãe e o melhor do meu pai. Então, o que minha mãe tinha de melhor? Minha mãe tinha uma sagacidade, tinha uma visão 360 graus, nada escapava do olho dela. E ela tinha uma sabedoria dela muito peculiar. Apesar dela não ter sabido, assim, usufruir disso, ela tinha. Eu percebia que tinham assuntos que ela dominava e era brilhante. Meu pai, por ser águia, tinha uma visão alta, elevada. E ele via de cima para baixo mesmo. Ele tinha mesmo isso. E eu fiquei muito impressionada quando eu parei para pensar. Isso durante a meditação, né? Aí eu falei assim, quer dizer que o eu superior se utiliza do melhor, não é só da mãe, foi isso que eu entendi também, não só da mãe e pai dessa vida, mas como se fosse a linhagem materna-paterna. E aí eu observei os meus, né, familiares do lado materno e do lado paterno. E aí bateu mais ainda. Então, isso é um exercício que qualquer um de nós pode fazer. Eu convido você mesma a fazer e os seus convidados aqui, porque é algo muito diferente. Ah, mas vai vir um beija-flor e uma abelha. Pode vir uma girafa e um urso. Pode. Por quê? É o que é. Eu não posso tirar o mérito do seu pai e da sua mãe. Não é o que eu quero. Veja, eu nunca nem tinha pensado nesses bichos para eles. Eu adorava a águia e a coruja. Sempre tive loucura pelos dois. Mas nunca pensei nisso para os meus pais. Então, quando, por exemplo, eu tive algumas dificuldades de pai e mãe, depois disso, né, que eu soube, eu falava, não, deixa eu pensar no melhor deles, em vez de ficar no pior. Porque muitas vezes você vai julgando seu pai e sua mãe ao longo da vida, e aí eles não estão precisando desse julgamento, né? A gente precisa honrar, respeitar, a gente ganhou a vida com eles, e aí como é que eu faço para superar a minha dificuldade? Vai para cima, vai para esse eu superior. Então, para mim, calou muito, porque era como se estivesse me dando assim, uma liberdade em relação a eles, sabe? De parar de julgar, de parar de querer entender, eu não vou entender. Não adianta, a gente não vai entender nossos pais. A gente mal está conseguindo se entender, né? Acho que estamos num caminho tão profundo de autoconhecimento e de autorrevelação, de autoconsertar a gente aonde dá. Não, não vou ficar malucando com isso, não. Então, mas eu aceitei isso, e você sabe que deu um alívio imenso na minha vida, e passo a aceitar o que eles são, e paciência, entende? É o que deu para ser, né? Isso trouxe uma tranquilidade. E, ao mesmo tempo, eu me elevei à presença divina, minha, e deles também. Olha que interessante. Aí eu fui mais alto ainda, honrar a presença divina de cada um. Então, isso eu acho que deu um acerto de contas energético, espiritual, mental e alívio, muito alívio, porque eu entendi que essa presença divina individualizada é ela que está de olho em todos nós, cada um. O dia que eu entendi que todo mundo tinha uma presença divina, eu devia ter uns 19 para 20 anos, porque eu estava estudando a Ponte para a Liberdade, com 7 raios e tal. Mas eu nunca tinha entendido isso, porque muitas vezes eu falo, como eu via Jesus e Nossa Senhora, eu falava para as pessoas, mas você não vê Jesus? Não. Aí uma vez uma senhora falou assim para mim, cada um vê, sente o seu próprio Deus. Aí eu fiquei olhando para ela, eu era novinha, né? Eu falava assim, ué, mas Deus não é um só?
E aí, quando entrou essa fase da ponte, que eu descubro que tem individualmente a sua presença divina, eu lembrei disso. Ah, cara, cada um de nós tem uma presença divina. E aí, depois, entendendo como a presença divina trabalha de cima para baixo, através da chamatrina, através da centelha crística, é que eu fui entendendo melhor as nossas partes internas, porque era difícil de entender no começo, sabe? Não sei se você teve essa busca assim, mas era complicado. Como é que faz a centelha? Como é que faz isso? Como é que funciona aquilo? E tinha que meditar, porque na verdade tudo fica muito mental, vai meditar, né? Assimila em outro nível e isso começou a ficar mais suave. Agora, continuávamos com as histórias de eu superior, eu médio e eu básico. Que aí o John Long Freedom, estou tentando lembrar o nome do livro dele, não lembro agora, mas era um livro power, bem xamã, né? Porque era da história xamânica mesmo. E, bom, o eu médio é o eu que aprende intelectualmente, é o que estuda, o que tem curiosidade, é o que a gente mais gosta de fazer, pesquisar, descobrir, né? Tem uma curiosidade inata em todo ser, que talvez em algumas pessoas seja mais forte. Eu, com certeza, tinha isso, você deve ter isso, e as pessoas que estão aqui devem ter isso também, né? A busca pelo conhecimento, por saber como funciona, qual é o mecanismo por trás. E depois temos o eu básico. E o eu básico é onde estão vários dramas e que podem ser solucionados de uma forma gentil. Por que eu falo que vários dramas? O eu básico representa a nossa criança interior. Então, a gente que vem trabalhando com isso há muito tempo sabe quantos dramas familiares as crianças passam. Né? Se você lembrar de você criança na sua infância, todos vocês aqui, vocês vão relembrar coisas. Ah, minha mãe não me deu a mamadeira na hora que eu precisava. Não me deram banho, eu fiquei lá cheia de xixi na fralda. Coisas que guardam-se na memória e no inconsciente. Então, se fazem hoje muitos trabalhos, já há um bom tempo, de recuperação da criança interior. Só que eu percebi também que às vezes é um pouco malandragem, né? Porque você tem que ir para frente. Então, tem o drama, tem o trauma, tem gente que tem traumas bravos, tá bom? Eu entendo. Mas eu acho que a gente tem também hoje uma série de ferramentas, de conhecimento, de trazer essa criança para o nosso colo, cuidar dela, imaginar mesmo, né? Nossa criancinha, eu já fiz isso várias vezes, quando eu comecei a perceber que eu estava rateando por causa de uma lembrança infantil que estava ali me atormentando. Aí eu peguei a Dorianinha, botei no meu colo, neném, é o seguinte, já passou, vamos fazer diferente agora? Fica aqui comigo, no meu aqui agora, fica comigo, não fica mais lá atrás lembrando disso. E a hora que você faz isso, você atualiza essa criança interior. Aí fala para ela, olha quanta coisa a gente já passou junto, já está na hora de você vir comigo. Eu não falo para ela crescer, porque eu sei que a criança do eu básico, se ela se recusar a crescer, é um drama, sabia? Ah, É é? um drama, é um drama. Se ela disser, não vou crescer, nossa, minha filha, você vai ficar lá atrás muito tempo. E vai ficar sozinha, porque como que você vai fazer? Então, eu trago com muito amor a criança interior e digo para ela, fica comigo, eu vou te nutrir, eu vou ser sua mãe agora. Não dá para ser mais aquela mãe, ela fez o que ela pôde. E isso é uma coisa que eu estou vendo com muita gente, eu estou adorando poder falar isso aqui, porque assim as pessoas param de cobrar a mãe, ou o pai, ou o avô, ou a professora, ou a instrutora, porque tem muita gente fazendo cobrança. E não estamos na época de cobrança, gente. Pelo amor de Deus, no Pai Nosso fala, perdoai os nossos inimigos para que sejamos perdoados. Então, se a gente não parar, né, de ficar condenando, não vamos sair dessa rotatividade. Aí o povo fala, ah, mas é um processo kármico, vamos sair. Sai, porque você acolhe você mesma e você leva a sua criança com você. O que vai acontecer? Você hoje está adulta, você sabe melhor de você,
e você diz, bom, ela vai respirar o mesmo ar que eu estou respirando hoje, então eu trabalho minha chamatrina, eu trabalho meu Cristo interno, eu tenho muito mais consciência, vamos para a luz juntas. Ela vai. A criança só precisa de direção, sabe? Não é para a gente deixar na mão dela. Nós temos que dar a mão e trazê-la para cá. Faz sentido, Ale? Você? Faz sim, viu, Doriana. Inclusive, aconteceu comigo, eu tive uma regressão espontânea e eu fui no útero da minha mãe e eu vi que no momento do meu nascimento meu pai não estava presente. Aí eu senti, e minha mãe conta mesmo que ele não levou ela para o hospital, nem buscou nada, né? Nós ficamos lá sozinhas. Aí eu fui lá nessa regressão, eu vi isso, né? Presenciei mesmo, aí eu me veio aquele negócio de rejeição, abandono, né? Tudo isso. Aí foi seguindo, e a criança é birrenta, que só, né? Essa criança interior nossa. Aí assim, aí como eu tinha essa carência afetiva, eu fui atraindo relacionamentos assim tóxicos, né? Porque eu tinha que me curar, tal, né? E assim, aconteceu isso, eu tive essa regressão. Aí essa semana, eu ia até te contar antes da live, Doriana. Essa semana, eu, num trabalho que eu fiz aqui, sabe? Eu, Mãe Maria apareceu, ela estava toda de rosa, ela me colocou no colo, olha para você ver. Foi tão lindo, ela me colocou no colo, me levou até o momento do meu nascimento novamente, e ela falou assim: minha filha, em nenhum momento você estava sozinha, eu estava com você em todo momento. Então, você sabe o que eu Sim, senti, Dori? Assim, que eu estava precisando, porque assim, eu fiz aquela regressão espontânea, mas estava faltando um vazio, estava faltando algo, quando eu fiz por sim, mim mesma, né? E quando sim, ela sim, foi comigo, ela preencheu aquele trauma, aquele vazio, que eu já estava trabalhando já vinha trabalhando, é que faltava algo para ser preenchido, né? E naquele momento que ela falou assim, que ela tirou aquele vazio e falou que ela estava comigo, que eu não estava sozinha, então foi aquele preenchimento, foi aquela cura, sabe? Porque assim, sim, eu entendo que todo trauma ele só é curado quando a gente muda aquelas crenças limitantes por algo positivo, por crenças positivas, né? Faz tipo um sim. download, tira aquele trauma, a gente entende, reconhece, tira e coloca outra coisa no lugar que vai Lugar. preencher aquilo, né? Que vai curar Sim, realmente, vai zerar, né? Vai zerar. E foi muito assim especial, nossa, muito maravilhoso. que bênção. Que bênção divina, né? Exatamente o que a gente está falando. Eu fico feliz, porque isso traz de volta você inteira. Sim, exatamente. Nossa, Oh, muito e sentido. precisava, no seu caso, precisava ser com ela, não dava para ser diferente. Então, não tem problema, está ótimo, é maravilhoso. Tá aí um exemplo que todo mundo pode pegar, né? De pedir mesmo para a Mãe Maria vir buscar e trazer para o aqui e agora. Não tem problema nenhum. Muito lindo. Isso é preenchimento, né? Preenchimento quando a gente não está inteira. Bom, você vai ver quanta coisa vai mudar, porque eu sei quantas coisas já muda tudo, porque você tem outra relação com você mesma. Você está falando que seu pai não estava, né? Meu pai levou minha mãe 2 vezes para o hospital e eu não nasci. Na terceira vez, ele não conseguiu chegar, e aí eu nasci. E eu não tinha esse drama. Eu não tive esse drama, eu tive outros dramas. Mas eu entendi depois, ao longo dos anos, quando numa constelação um irmão gêmeo meu apareceu. Ele se encaixou assim, ele saiu. Eu estava fazendo uma constelação linda e veio um ser do nada e ele encostou. E a minha consteladora saiu correndo de onde ela estava e falou assim: quem é você? Eu falei, eu sou o irmão gêmeo dela. E aí eu falei assim: entendi toda a minha vida. Porque eu brincava muito como se eu fosse um moleque. Era uma princesinha, mas eu parecia um moleque na hora de brincar. E aí eu acho que esse menino estava bem perto de mim, né, o tempo inteiro. E aí eu disse, tá aí, meu pai queria muito um menino, desde o começo. E eu não quis nascer para não decepcioná-lo. Olha E só, aí né? esse foi um dos dramas da minha vida, não querer decepcionar meu pai, entendeu? E no Aham. fim tive que decepcionar mesmo, porque você tem que sair da vida dele e fazer o seu caminho. E teve que decepcionar, não teve jeito. Então, tudo bem, porque eu criei o meu caminho do meu jeito, guiada pelos mestres, porque eu tenho certeza que tudo foi uma grande guiança. Saint-Germain quase me pegou pela mão no começo, para eu sair da empresa do meu pai e poder ir.
é isso, a gente conta com eles também, exatamente, né? Você contou com Mãe Maria, eu acabei contando com Saint Germain para poder tomar meu rumo. Aí, muito bom. Bom, aí voltando, essa história do eu básico rende muito, porque essa criança pode crescer, pode se tornar adolescente e pode se tornar um adulto. E aí, como é que fica essa história da criança interior? Bom, você vai utilizá-la da melhor forma possível. Por exemplo, o que criança gosta? De brincar. Criança gosta de ter um tempo para si sozinha. Criança gosta de brincar com outros seres. Então, você tem que ter algumas coisas que vão te dar essa compensação de tempo, de brincar. O que eu queria hoje era tomar sorvete e tomar o seu sorvete sem culpa. Não, hoje eu quero tirar o dia para ir assistir um filme no cinema com meu filho, minha amiga, meu marido, seja quem for. Sabe? Sem a culpa, porque, olha, é terça-feira, é dia de trabalho. E às vezes não funciona mais isso, é dia de trabalho. No caminho da nova era, nós vamos ter uma mudança muito radical. Por exemplo, nós fazemos nossos horários, certo? Você está em alguma empresa? Você trabalha com empresa? Então, eu também não. Desde que eu saí do meu pai, nunca mais trabalhei em empresa. Então, quem faz o meu horário sou eu, quem estipula a minha agenda sou eu. Então, se eu percebo que eu estou exagerando em alguma coisa, o meu eu médio e o meu eu básico começam a entrar em atrito, porque o meu eu médio diz, tem conta para pagar, tem coisas para fazer, e o meu eu básico fala assim, você não vai aguentar, você está exagerando. Aí eu peço ajuda para o meu eu superior e aí eles se alinham. É muito interessante a gente aprender a trabalhar com eles. E eles vão se alinhando e assim, eu percebo que o freio de mão vem, mas vem uma outra coisa que também compensa aquilo que eu não vou fazer. Então, é um processo diferente? É um processo que leva um tempo para a gente entender? Também. Mas hoje, especialmente, depois que eu fiquei doente, que eu exagerei na minha dosagem, hoje eu tenho muita paciência comigo. Eu me dou um tempo que eu preciso. Às vezes eu não consigo fazer tudo que eu quero. E eu falo, não vai dar, pronto, limite, deu. Cláudia Lazarotto fala muito disso, né? Dos limites. Tem uma hora que é limite, não dá, não dá e não dá. Ok, entendi. Não dá. Então, essa fase de eu superior, eu médio, eu básico e a presença divina eu sou foi algo que me deu limite. E eu aprendi a lidar com esse limite. Assim como também abre muito lá em cima, sabe? Você ter clareza disso abre muito. Bom, então vamos voltar para o aqui e agora, mais simples. Quem é o primeiro ser que Deus Pai e Mãe nos dá de presente para o nosso nascimento? Nascimento cósmico, nem estou falando nascimento só na Terra. Um anjo de guarda. Anjo de guarda continua para mim sendo o ser mais especial que nós temos na vida. Porque ele, pelo menos a minha mãe, não sei se a tua mãe te ensinou isso desde pequenininha, ensinou. A maioria das nossas mães acho que ensinou para as pessoas, pelo menos da minha geração, eu me lembro que todo mundo sabia rezar o Santo Anjo do Senhor. Eu só sabia fazer em italiano, porque minha mãe é italiana, né? Ela, inclusive, ensinou italiano para o Gabriel. Então, ele só sabe rezar isso em italiano. Quer dizer, é muito legal, porque é uma força extraordinária, o anjo de guarda, e ele não desgruda da gente um minuto. Ele não pode desgrudar. Quando a gente desencarna, ele também não desgruda, mas ele vai para como se fosse um templo de Mãe Maria para se recuperar da encarnação, da pessoa que ele zela, né? Ele é o nosso anjo zelador. Mas ele fica o tempo inteiro antenado, até a hora de o ser humano voltar a reencarnar aqui ou em outro lugar, ele vai tendo concomitantemente as iniciações dele. Então, anjos de guarda também passam por uma série de evoluções. Bom,
Eles são, os anjos de guarda da Terra são regidos pelo arcanjo Rafael, sabia disso? Não. Rafael, dentro dos 72 nomes de Deus de Metatron, a última categoria de seres angélicos são os anjos. E é ele que lidera os anjos de guarda. Por isso que eu acho tão interessante, né? Quando você pensa, Arcanjo Rafael Quinto Raio, Arqueia Regina, que é Nossa Senhora no aspecto angélico, lideram todos os anjos de guarda. Então, não é à toa que ela é chamada Rainha dos Anjos. Então, vê que interessante, né? Como é que vai fazendo um popurrí de informações e que todo mundo pode usufruir de Nossa Senhora e Arcanjo Rafael. Só que é legal lembrar dela como Lady Regina. Regina em italiano, em latim, quer dizer rainha. Regina. Regina de coroa mesmo. Rainha de coroa. Então, você vê que forte que é. Ela tem esse predicado e lidera todos os anjos de guarda mundiais. Então, pensa nisso. Se nós quisermos rezar para Nossa Senhora, Lady Regina, e Arcanjo Rafael, e dizer assim, olha, estou pedindo por todos os anjos de guarda da humanidade do planeta Terra. Eu quero que vocês enviem amor, aterrem os anjos para todos os seres humanos. Não importa se eles são bons ou maus, não interessa. Interessa que nós vamos pedir para os anjos de guarda que vocês zelem por esses anjos, que vocês aterrem os anjos para os humanos. Você tem noção do milagre que é isso? Não é Maravilhoso, bom? grandioso, né? Grande Pensa, alcance. pensa 8 bilhões de seres humanos encarnados e sabe-se lá quantos estão desencarnados, porque hoje em dia a gente não sabe mais. Antigamente, eu diria assim, quando a gente sabia que eram 7, eu sabia que tinha o dobro de desencarnados. Mas isso deve ter uns 15 anos, 20 anos. Hoje que tem 8 bilhões, se não mais, né? Porque 8 é o que eles dizem. Para mim, eu acho que tem muito mais. Sério mesmo. Mas você pensa, não é o dobro que tem agora, porque já foi embora muita gente, já deu uma encaminhada violenta de muitos seres desencarnados. E continuam desencarnando, mas continuam entrando, né? Proporcional, vai entrando gente para encarnar e vai saindo gente que desencarna. Mas eu já não acho que tem o dobro, não. Essa é minha impressão, eu não tenho certeza. Nunca medi isso na radiônica, eu posso até medir um dia, mas nunca medi. Mas eu tenho certeza que mesmo os anjos de guarda, de quem fica aqui, eles precisam ser chamados à ordem divina. Então, veja, a gente pode chamar os anjos de guarda, eu não chamaria eus médios e eus pequenos, eus básicos, não chamaria. O eu superior, sim. A presença divina, sim. Por que eu não chamo das outras pessoas o eu médio e o eu básico? Porque eu vou interferir diretamente na mente e nos traumas de cada um. E isso não me interessa, certo? Se eu quero ajudar, eu não vou me meter na vida do outro. Eu vou chamar quem? O eu superior e a presença divina. Então, anjo de guarda, eu superior e presença divina, está liberado todo mundo chamar. Se você chama eu médio e eu básico de outra pessoa, você tem que saber que você tem que zelar para aquela criatura que você está chamando. Por exemplo, um filho que está tendo problemas. Posso, como mãe, chamar o eu médio e o eu básico? Eu não sei o que ele está passando se ele não se abre comigo. Se eu sei, se ele se abre comigo, eu posso dar um pedido, eu posso pedir o encaminhamento, mas ainda acho que o eu superior, a presença eu sou e o anjo de guarda são mais sábios do que eu. Não adianta. Esses são os lados divinos de um ser. Então, eu tenho que contar com esse lado divino. E vocês não sabem quantas vezes eu contei com eles para encaminhar meus filhos. E não pensa que eles não fizeram as bobagens dele, assim como eu fiz na minha época. Todo mundo fez. Então, como eu já sabia que algumas coisas podiam sair errado, o que eu fazia? Mesmo eles fazendo as coisas erradas, em vez de eu ir lá e brigar
e da castigo, tarará, eu chamava por essa turma. Anjo de guarda, superior, presença divina, eu sou. Toma posse dos caminhos do meu filho, dos meus filhos, que são dois, e faz com que tudo que tiver ao redor deles também tenham esses mesmos seres. Ao longo dos anos, o que foi acontecendo? Várias companhias que pareciam maravilhosas, eles mesmos foram vendo que não era. Eles foram vendo, testemunhando, e muitas vezes chegavam para mim decepcionadíssimos. Puxa, mãe, aquela pessoa, né, não foi legal comigo. Eu falei, nossa, filho, que chato. Eu nunca falei para ele, tá vendo? Eu te falei. Nunca. O que eu falei? Algumas vezes eles pediram a minha opinião. Eu falava assim, você quer opinião sincera ou opinião que passa a mão? Aí, não, sincera. Eu não acho que uma pessoa tão tranquila e tão do bem. Eu acho que ele tem algum interesse por causa disso, disso, disso. Mas, filho, é você que tem que pagar o preço. Eu não posso pagar por você. E eles, lógico, tinham que arriscar para saber se era verdade ou não. Mas estavam mais preparados quando pediam opinião. Se não pediam opinião, algumas vezes quebraram as caras e não foi brincadeira, sério mesmo. Gabriel e Micael, apesar dos nomes arquangélicos, eles passaram por perrengues feios. Mas, veja que interessante, eu vou dormir e digo assim, anjo de guarda, eu superior e presença divina eu sou, toma posse porque eu preciso dormir. Eu não tenho idade para ficar esperando, né? 3 da manhã os caras voltarem. E o que foi acontecendo com isso é que eles foram diminuindo esses horários, eles foram percebendo as pessoas por livre, espontânea vontade do alto. Isso é, para mim, uma riqueza, porque eu não preciso brigar. Claro, eu brigo por outras coisas, sabia? Eu brigava pela louça que eles não lavavam, pela cama que não faziam, coisas bobas dentro de casa. Mas essas coisas, na hora que você sai de casa, e você sabe que o perigo está lá fora, como é que você vai fazer? Né? Você não tem controle sobre isso. E eu falei, olha, eu nunca vou esquecer. Os dois, quando nasceram, mandei todo mundo embora do quarto, peguei no colo, nem olhei no rosto. Falei assim, Senhor, antes de ser meu, ele é teu. Me ajude a criar. Oi, neném, nossa, como você é bonitinho, como você é feinho. E aí depois entrava lá do bairro. Entendeu? Eu entreguei meus filhos para ele, porque eu não vou saber lidar com isso sozinho. É muito difícil ser mãe, né? Ainda mais que a gente não teve o pai deles junto. Não deu para estar, paciência. E com todos os dramas que cada um teve, eu acho que eles estão bem mais legais do que poderia ter acontecido. Então, isso estou contando para vocês porque são exemplos, né? São as vivências que a gente tem. Você tem filhos, não tem? Quer contar um pouco da sua vivência com os seus? Eu acho interessante. Então, meus dois filhos, eu tenho um filho que ele, assim, eu penso que ele é um anjo na minha vida, porque todo santo dia ele vem, me abraça, fala que me ama, sabe? Tem aquele cuidado, aquele amor, o menino não me dá trabalho de jeito nenhum. É porque assim, ô Dori, antes de eu ter ele, eu orei tanto, eu falei assim pra Deus, né? Eu falei assim, oh meu Deus, me dá um filho que nunca me dê trabalho, sabe? Eu nunca dei trabalho para meus pais, nunca Eu não na tô vida. Eu nunca dei trabalho. Aí eu falei assim, desde pequenininho eu era muito questionadora, eu olhava pro céu e falava assim, com 5 aninhos, o que eu tô fazendo aqui nessa terra? Pra onde que eu vou depois que eu morrer e tal, né? Ficava também. questionando. Aí chegou um tempo que eu falei assim, quer saber, eu não vou dar trabalho para meus pais, não. Eu quero ser uma filha obediente, porque eu sei que a vida aqui é curta, daqui a pouco a gente vai morrer, todo mundo. Então, quando eu estiver aqui, eu vou ser uma boa filha, né? Não quis dar trabalho para meus pais, não. Aí eu não dei trabalho, sabe? Aí eu falei assim, quando eu fui ter meu filho também, eu fiz a oração. Eu disse, eu não quero um filho que me dê trabalho, não. Eu quero um filho, sabe? E veio. Não me deu trabalho, não me dá trabalho. E todo dia fala que me ama, me abraça. E o outro Legal. pequenininho, o meu outro de 13 anos, Ah, é uma questão que o pai dos meninos, ele não queria ter um segundo filho, né? Aí eu ah. queria ter outro filho. Aí quando ele veio, aí teve aquela questão, ele ficou bravo comigo, quando eu falei que eu tava grávida. Aí veio aquela questão de rejeição, sabe?
Ele, tipo sim, assim, eu me senti rejeitada e meu filhinho também sentiu. Inclusive, eu já vi, também tive essa regressão também, que eu vi. Eu tive que ressignificar o nascimento dele, acolher ele no momento do meu nascimento. Eu fui lá naquele momento novamente, que acolhi legal. ele, era bem-vindo, sabe, que o pai dele não sabia o que estava fazendo, né? E depois também, claro que o pai depois aceitou, né? E depois também, recentemente, né, ele falou pra mim, tava nós três no carro, né? Ele falou assim pra mim: Ô filho, eu pedi tanto perdão pra você porque eu não queria você quando você nasceu. O próprio pai falou no carro pra ele, falou assim: Ah, eu mas pedi que perdão pra você, filho. é maturidade. E eu fiquei surpresa. Eu falei assim, eu não sabia que você tinha pedido perdão pra ele. Que bom que você pediu, né? Eu fiquei feliz, sabe? Aí ele falou assim, eu pedi perdão, aí meu filho abraçou ele, os dois se abraçaram. Eu falei, que bom que tudo resolveu, né? Tomara que não tenha ficado no inconsciente, né? Aquela criancinha birrenta, né? Tomara que meu filho, porque criança interior é terrível, né? Fica birrenta que só, né? Mas espero que ele Esse resolva, né? aspecto, ele não tem esse aspecto pelo que você está falando. Não, ele é só um menininho quietinho, assim como de sempre, né? Essas criancinhas que só quer ficar no celular, né? Muito gosta de joguinho e tal. É difícil, né? Mas assim, fora isso, não dá trabalho nenhum também. Mas você, como mãe, você pode pedir para o eu básico dele o que você gostaria de acertar. Ah, legal saber, tá vendo? Mãe, a gente como mãe, como irmã, ou às vezes como esposa, a gente pode fazer um pequeno acerto, mas assim, bem direcionado. Chama o eu superior, o eu médio, para participar desse evento do eu básico. Olha, gente, estou chamando vocês para colaborar. Porque uma das coisas que eu entendo, subconsciente, inconsciente, supraconsciente, precisam ser convidados. É a mesma coisa, o básico, o médio e o superior é isso, supraconsciente, consciente e subconsciente. Tem que ser convidado, todo mundo junto. E Que aí, bom. quando eles são convidados, e aí você pode pedir também a direção da presença divina eu sou, isso vai amenizando, mesmo que esteja lá no subconsciente, porque uma hora pode voltar, claro, ele mais adulto, algumas coisas acontecendo assim na vida adulta e relembrando, pode subir. Então, você pede que na hora que tiver que, por acaso, subir, já seja amenizado, que ele compreenda, que ele lembre que esse pai pediu perdão, porque a gente não sabe por que cada um tem a sua reação, né? Aham, O é ser verdade. humano é um mistério para mim, É verdade, viu? né? Então, é bem legal essa história. Então, é Uhum. isso, rezem para todas as partes. Agora, deixa eu ver. Que outra parte, vou te pegar minha apostila para ver qual outra parte que é interessante. Ah, fechou. Tem que abrir o notebook. Mas qual é a outra parte, assim, alta? Vamos para uma que é bem elevada, que chama Ser de Fogo Branco, que Viu, não Dori? é tão conhecido. Oi? Só para deixar exemplos, né? A gente não está conseguindo lidar com uma situação aqui com os nossos familiares, tal, com filhos, mãe, pai, não importa, né? Então a gente, ou em oração, em meditação, a gente chama o eu superiores, os anjos da guarda, e é como se eles estivessem ali reunidos numa reunião. Vamos fazer uma reunião com todo mundo ali, né? E coloca Isso, que o eu superior, o eu divino, ajude, né? Porque aquilo que o humano não está conseguindo resolver, que seja isso, solucionado no plano maior. Seria isso? isso, Na isso. prática, né? É bom bem deixar bem certinho na prática como as pessoas podem fazer. Pode chamar, ó, presença divina eu sou, eu superior e anjos de guarda deles. Aí fica a cargo deles conversar com o eu médio e eu básico. É por isso que eu não falo. Por quê? Porque cada um tem a sua dor, cada um tem o seu problema, cada um sabe por que está doendo aquele negócio nele. Então eu não me meto. Essa é a história do livre-arbítrio, de não mexer. Agora, esses três são responsáveis, muito responsáveis. Então, eles vão saber conversar com esses outros dois. É. Porque é Uhum. uma maneira gentil de você não interferir no livre-arbítrio e pedir socorro para o alto. Então, sim, presença divina eu sou, eu superior e anjo de guarda dessa pessoa, olha, conversa comigo nesse nível aqui em cima, conversa com aquela pessoa, né, entre vocês, para que venha a solução adequada para esse.
Não é uma coisa, às vezes, tão rápida, porque eu não sei o drama de cada pessoa, né? Que é um dos motivos pelos quais eu tive que aprender a atender, foi porque eu percebia assim, eu falava, mas você não faz isso? E eu percebia que a minha rapidez não me deixava ver que o outro era diferente de mim, e para ele era muito difícil fazer o que eu estava. Então, eu tive que aprender a atender as pessoas e entender que cada um tinha um ritmo e uma compreensão, era muito diferente. Nossa, o atendimento para mim foi excepcional para eu entender. Porque como espiritualista apenas, você estuda, aprende, põe na prática, ok, para mim é rápido, mas nem todo mundo. Então, nos atendimentos, eu fui vendo, nossa, a pessoa não consegue, não é por mal. Não é por mal. Assim como eu tive assuntos que eu levo anos, às vezes, entendendo, porque é a minha dificuldade. Né? Cada um de nós tem os seus dramas pessoais. Então, em qualquer assunto, não importa se é saúde, relacionamento familiar, financeiro, é sempre o mesmo passo. Bom, de Legal. chamar eu, presença divina, eu chamo de presença divina, eu sou, porque quando a gente fala eu sou, você está falando o nome de Deus. I am. Em inglês eles falam I am that I am. Eu sou o que eu sou. E tem também o Kodosh, 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 Adonai Tsabaoth. Deus, Deus, grande poder do universo. Senhor do universo. Então, você está dando força para quem tem força, poder para quem tem poder, autoridade para quem tem autoridade. E aí você vai descendo, eu superior, que já tem a ver com os lances familiares, e aí vai entrando no anjo de guarda pessoal. E você entrega. E a hora que você faz o pedido e entrega, solta, sai da frente, saia. Fez o pedido, entrega, é que nem um balão. Põe todo o pedido dentro de uma bexiga e faz de conta que vai para o universo. Foi para o universo vai responder. Entendeu? Isso é uma das maneiras mais fáceis de, que eu acho, né? De atendimento para pessoas da nossa casa, especialmente, que são aqueles que pegam no nosso pé, né? Ou a gente pega no pé deles. Certo? Ficou claro agora? Uhum. E tem uma pergunta aqui, da Nilza. Quais são os critérios para termos os anjos de guarda? Critérios? Não, não tem critério. O anjo de guarda é individual também. Não tem critério, que o indivíduo é individualizado. Cada ser humano tem o seu anjo de guarda. Agora, se você está fazendo um trabalho um pouco maior, vamos dizer, eu tenho um trabalho coletivo, familiar, ou eu faço um certo, presto serviço à humanidade de alguma forma, sou médico, pode ser que você precise de mais anjos de guarda. Você pode pedir, olha, eu gostaria de ter mais anjos de guarda comigo. Pode pedir. Às vezes, até pelo seu raio de ação, esses anjos vêm pelo seu mentor espiritual, ou seu mestre guia. Então, eles vêm. Entendeu? Mas não é que tem, assim, critério maior é que se tiver necessidade de ter mais anjos, eu acho que a tua própria espiritualidade envia, ou você pode pedir. Isso já aconteceu comigo, as duas coisas. Eu percebi que eu tenho uma equipe maior de anjos hoje, mas eu cheguei a pedir muito porque eu percebi que eu precisava. Ou talvez necessidade, né? De acordo com o seu plano divino na Terra, de acordo com o seu projeto de vida. Eles são uma linhagem de proteção. Você vê, são 3 linhas paralelas de evolução na Terra: humana, angélica e débica. E débica é elemental. Então, nós precisamos também do elemental do nosso corpo, que eu gostaria de falar dele também, já que a gente está falando de um campo mais alto, vamos falar do campo também da Terra. Então, todos esses seres que a gente falou, presença divina eu sou, eu superior, eu médio, básico e anjo, precisam de um ser débico ou elemental que vai organizar o lado físico da coisa. Então, o nosso campo bem material, fisicalizado, precisa de um ser elemental que vai organizar todas as nossas tarefas internas. Por exemplo, ninguém fala para o corpo quando ele tem que respirar, ele sabe fazer sozinho.
Ninguém manda o coração bater, bate. Desde a hora da sua concepção, a primeira coisa que vai formar é o coraçãozinho. Sei lá com quantos dias o coração já está bombando. Está lá trabalhando. E aí, esse elemental já começa a ser formado junto com o corpo. O elemental, ele realmente é outra linhagem, não é humano. Então, tem o anjo de guarda que acopla e tem o elemental. Esse elementalzinho, ele pode ser de acordo com aquilo que você vai ser nessa vida, vamos supor, nessa encarnação que eu estou falando, ele vai acoplar mais ou menos alguns elementos da natureza, ou terra, ou fogo, ou água, ou ar. Então, pelos signos você já descobre. Quando a pessoa nasce sob um signo, por exemplo, que signo você é, Lê? Áries. Áries, fogo. Você sabe seu ascendente? Leão. Fogo de novo. Você sabe sua lua? Não, já não sei. Não Não lembro. sabe. Mas, de qualquer modo, você tem leão, fogo, fogo. É forte. Então, você já tem Áries, que é a cabeça, que é o fogo. E leão, que é chama. Áries e leão trabalhando junto. Então, você tem aqui um fogo de inspiração, de trabalho mental, deve ser muito rápida mentalmente, mas o coração, ele trabalha na chama. Que chama? A chama do Espírito Santo, do nosso próprio espírito, depois a chama trina e depois a centelha crística. Então, tudo é fogo. Então, o Espírito Santo é fogo. Nosso espírito é santo, viu, gente? Todos os espíritos encarnados são santos. A gente se complica nas encarnações. Aí dá uma manchadinha nesse corpo do Espírito Santo, mas a nossa obrigação é botar ele em ordem e em dia. Então, vai, né, refazendo as lições de casa para aprender direitinho. É que, infelizmente, o pessoal só fala em karma, 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 e é uma pena, porque eu acho que nós temos que entender também que nós estamos aqui para entender o que estamos fazendo, para não precisar passar por tanto karma. Qual é a lição que eu tenho que aprender? Me render mais e aprender melhor. São coisas de experiências que nós tivemos e que a gente rejeitou. A maioria dos problemas kármicos são rejeições às experiências. Nossa, foi horrível aquela experiência, eu não quero nunca mais. Aí lá vem a experiência de novo. Até você entender que, assim, ó, relaxa, é só uma experiência, não é um drama. Mas a gente faz drama. Então a experiência fica voltando karmicamente até você entender, ai, solta de uma vez e pronto. Isso que eu estou falando é muito simplório. Porém, eu descobri que é o que a gente está fazendo. Não solta, não libera, não se entrega para nova oportunidade, para outro passo do caminho. Que eu acho que isso traria muita facilitação para a gente, para preparar o próximo passo do caminho. Facilitaria muito. Certo? É. Que mais? Tem outra pergunta aqui, da querida Leila, Leila Regina. O nosso anjo de guarda é o nosso mentor ou são entidades diferentes? Ou são duas entidades diferentes? São coisas diferentes. O anjo de guarda nasce com você, desencarna com você, e quando você ascensionar, ele ascensiona também. Ele tem uma ascensão angélica. O mentor é um amigo que está te zelando, cuidando, orientando, porque tem afinidade com você, ou porque quando você resolveu voltar para a Terra, você pediu para ele, ou ele disse, você gostaria de eu te dar um palpite de vez em quando? Ou você diz assim, olha, eu não desço se você não vir comigo. E se ele tiver afim, ele desce com você. E ele vai ser seu mentor durante um tempo. Os mentores não são necessariamente para sempre, ou a vida inteira. Eu tive de vários em vários anos, vários mentores diferentes, vários guias, vários mestres. Eu tive uma rotatividade muito grande por aquilo que eu provavelmente tinha que fazer. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo a apostila com a Jussiara, e aí quando a gente começou a descrever as coisas que eu venho fazendo nos últimos, sei lá, 20 anos, 30 anos, eu falei, nossa, Juju, pelo amor de Deus, nem eu tinha me dado conta. Porque se você não para pensar, escrever,
Você não se dá conta, você vai fazendo, né? E hoje eu disse, meu Deus. Então, você veja, eu tive vários mestres e várias entidades e vários, desde seres intergalácticos, supragalácticos, intraterrenos, multidimensionais, mas também bem guias humanos. Preto velho, índio, o começo da história era com índio. Índio, preto velho, criança, hindu, Pombogira, tudo o que era de Umbanda, por exemplo. Então, para mim, começou tudo muito rápido. E aí, eles vão ficando com a gente até um certo período. Meu índio um dia falou para mim, olha, agora eu não posso mais ficar, todos nós vamos subir, e você tem que aprender a fazer a sua incorporação. Aí eu falei, o que é incorporação? Você tem que aprender a aterrar no seu próprio corpo, a encorpar. E você não vai mais ser médium, vai ser você. E eu, com aquele olho arregalado desse tamanho, porque eu não estava entendendo nada do que ele estava falando. Mas você vê, ele foi embora. Foi embora e levou a equipe inteira de humana. Eu fiquei sozinha naquela época e ia falar assim, e agora, o que eu faço? E aí tinha os mestres, eu já tinha aprendido sobre eles, já estava sob a regência deles, mas não estava dando tanta bola para esse desenvolvimento, assim, do jeito que eles estavam querendo. Então, como que eles te tiram do vício, né? Porque aquilo vira um vício. O que acontece em vários centros? Vícios, centros de todos os tipos, hein? Filosóficos, espiritualistas, todos. Vira um vício. Você fica lá alimentando a passagem com vício. E no meu caso, eles não deixaram. Botaram todo esse povo para correr, botaram os mestres em cima de mim para andar. E aí, depois, chegou nos anos 90 também. Não deu para ficar nos 7 raios, não. Tive que ir embora. Por quê? Porque não estava me dando mais nada, não estava resolvendo. Eu tinha dificuldades de entender, tinha um processo dentro de mim que era um caldeirão. Aí eu tive que ir embora, fiquei 2 anos fora de tudo, só trabalhando assim, o caminho sagrado do coração e a chamatrina, porque a chamatrina é de Sanapumara, com lei de Vênus, e para mim é muito seguro, tem um porto seguro. Quando eu fiz isso por 2 anos, eu me recuperei, e aí vieram os 5 raios sutis. Como que você vai adivinhar que isso vai acontecer? Você não adivinha, mas você tem que seguir sua verdade. E eu não conseguia ficar, vou ficar transmutando de novo. Para mim parecia uma loucura ficar transmutando mais do que eu já tinha transmutado, entendeu? Eu já estava em outra toada e não aparecia outro trabalho de outra forma. Então eu falei, tá, então esquece, eu vou dar uma pausa nisso. E foi espetacular, foi a chave que mudou minha vida. Interessante, né? Então, Ah, é. aqui, vimos que às vezes esses seres, eles. Olha, tem gente que recebe um guia, 2, 3 guias, a vida inteira, mas é o compromisso daquela pessoa. Eu acho brilhante, não tem problema nenhum, viu? Fiquem tranquilos. Cada ser humano é de um jeito, né? Deixa eu deixar bem claro. Uhum, com certeza. Eu acho assim também que nada é fixo, né? Então sempre você vai sendo intuído, e eles querem muito assim que a gente ancore o nosso próprio eu, né? Igual você. Agora você, vai se incorpore aí, se incorpore, Para de porque senão conta. você fica ali naquela dependência das entidades, dos seres, dos mestres, eles não querem isso da gente. Foi isso que eles me tiraram, de não ficar dependente de nada e nem ninguém dependente de mim. Isso é uma lição que eu levo até hoje. Eu não deixo nenhum aluno, aluna ser dependente. A gente troca muito, somos todos irmãos, trocamos todos, mas essa coisa de ficar dependente não é comigo, não. É, exatamente. Dori, tem uma pergunta aqui da Márcia Braga. Ela Sim. gostaria de perguntar o que seria a grade dourada com flores que vejo como olhos físicos no teto e parede? Será que pode ser meu eu superior? Isso me intriga muito. Como é uma grade dourada? Ela vê uma grade dourada com flores como olhos físicos no teto e parede. Não sei, é uma forma de pensamento. Pode ser que o eu superior possa se comunicar com ela através de geometria sagrada, né? Não tem nada demais ele fazer isso. É bonito. Pode ser uma forma de comunicação, eu acho. Arte é sempre uma forma de comunicação da espiritualidade. Então, pode ser sim. Eu pensei na hora da vida, né?
a mim, desse que graça da vida. Mas acho que toda forma de comunicação que é bela pode ser do eu superior, da presença divina, uma forma de dar um oi, né? É, é verdade. Tem Oi, mais alguma pergunta? agora não. Agora não. Então, deixa eu ver aqui uma outra coisa bonita, que faz parte até desse movimento, é mais como se fosse um adendo. São duas, três coisas que eu vou falar para vocês. A maioria de nós conhece, talvez aqui, pelo caminho da espiritualidade. Mas nós temos um cordão de prata que vem aqui e nos liga diretamente, desde a presença divina eu sou, o eu superior, e até lá em cima, ao Criador, para quem quiser. Tem gente que diz, não, eu não quero, muito lá em cima. Eu gosto. Eu vou até o Criador, eu ponho um disco solar de ouro bem lindo, bem bonitão, bem acorada, e me projeto lá para cima para receber bênçãos. E eu gostaria de fazer esse exercício hoje com vocês, que eu acho que Maravilha. fica muito gostoso. Mas para isso precisa que a gente entenda que tem esse cordão de prata. Antigamente, cordão de prata era um fio mesmo, um fiozinho de prata. Com o passar dos anos, eu fui vendo esse fio se alargar. Até hoje ele seca um cano, sabe? É bem grande. E ele é feito de quê? Elétrons. Elétrons. E eles são prateados, por isso que chama cordão de prata. E ao longo dos anos, eu entendi que esse cordão de prata se ligava inicialmente ao eu superior e à presença divina, dependendo do meu grau de intensidade, do pedido, da conexão. Isso é que nem um rádio. Você quer falar com o eu superior, você vai para um dial. Quer falar com a presença divina, você vai outro. Você quer ir lá no Criador, você tem que ir no mais elevado. Com o tempo, eu fui entendendo da nossa parte masculina e feminina, que tinha isso também aqui. Então, a presença divina eu sou também tem uma parte masculina e uma parte feminina. Só que na masculina começou a aparecer um cordão de ouro. E esse cordão de ouro foi desconectado da gente. Tanto que é muito raro você ter informação, a gente encontrou uma coisa ou outra na internet, mas não é algo que ninguém fala assim abertamente. Então, eu gostaria de que vocês soubessem que o lado masculino, que é o Yang, está ligado a Deus Pai e Mãe, ou presença divina eu sou no lado mais masculino, ou o próprio Deus Pai e Mãe, Criador. E a parte feminina, é a parte dos elétrons prateados, está ligado mais ao feminino. E quando eu comecei a fazer isso, parece que todo o meu ser entrou numa harmonia maior. E eu falei, cara, isso é de verdade, porque senão não teria dado tanta diferença, sabe? Agora, por que que nós perdemos isso, ou por que que alguém não conta para a gente, eu não sei. Eu só sei que quando eu experimento esse exercício de cordão de prata e um pouquinho mais largo, cordão de ouro, eu me sinto muito mais elevado e em paz. Mas, veja, eu sempre faço ancoramento, seja no disco solar de ouro, pode colocar prata também, ou uma grande árvore para que a gente se aterre com as raízes da Mãe Terra, raízes bem profundas. Por quê? Porque eu não gosto de ficar viajando aqui em cima, ficar só aqui. Senão meu mental dói, a nossa cabeça não aguenta, o corpo fica tenso e a gente precisa da flexibilidade e da fluidez de céu e terra. E nós, como humanos, somos uma humanopuntura, que a gente capta, né? Desce para a terra, leva a energia para a terra, mistura com a mãe terra a energia dela lá embaixo é bem gostoso. E traz de volta essa energia e leva de novo para Deus Pai, Mãe, Criador, Criadora. Então, quando você faz esse vai e vem, isso é de uma fluidez imensa. E nós perdemos muito disso. Eu sinto que a gente largou para lá esse caminho de vai e vem, sabe? Eu estou falando de energia. Então, nosso físico é matéria, mas nós precisamos dessa energia como combustível
o universo está lotado de energia. Aqui na Terra tem um livro que chama Profecia Celestina, que mostra claramente como os seres humanos roubam energia uns dos outros. Tem livro, tem filme, né? E eu digo assim, mas para que vai roubar se está lotado? Pensa, olha o tamanho desse céu. Esse céu, nesse momento, quando você olha, você não consegue olhar o todo do céu, porque você é uma nave terra perdida no espaço aqui do nosso sistema solar, e você tem energia sobrando. E o povo não sabe pegar as bênçãos dessa energia, tem que saber pegar. E quando você está nesse cordão de ouro e de prata, e você diz, eu aceito as bênçãos divinas, cósmicas, solares, de Deus Pai e Mãe, dos anjos, do sistema, da própria Mãe Terra, que é o meio ambiente, da própria Mãe Terra. Nossa, você ganha energia a dar com pau. Você fica energizado, não façam isso à noite. Vocês não dormem de tanta energia. Eu faço isso de manhã. E eu também esqueço. Não pensa que eu faço isso todo dia. Eu esqueço, mas é uma delícia ensinar, porque você vai lembrar. Nossa, isso que você falou agora me lembrou um curso que eu fiz de radiestesia cósmica, onde Ah, você para o remédio perfeito, remédio entre aspas, né? Aspas. O remédio perfeito que você necessita. E é exatamente dessa forma que você falou. Você vai, tipo assim, invocando as energias do éter, da água, do fogo, a célula mãe de cada elemento que existe no universo, no cosmos, na Terra, no corpo humano, nos minerais, e no fundo da Terra, em tudo. Aí você vai preparando, prepara aquele remédio perfeito assim e se incorpora aquilo, incorpora. Faz com pêndulo, né? Mas não precisa de pêndulo também. Você é a própria, a energia é tanta energia disponível, né? você Você traz. traz para você. Nossa, se começar a praticar isso, né, Dória? São coisas assim que, é igual você fala, eu fico boba que não é divulgado, né? E tem a Neuza falando também, porque essas lições valiosas não são ensinadas, né, nos lugares, nos centros espíritas, né? Nos locais que existem no mundo, né? Eu E te é dou tão uma resposta. Eu te dou uma resposta. Como é o nome da moça? a Neuza. Neuza. É. Neuza. O mestre Larion, nos anos 90, quando eu comecei a fazer o trabalho dos raios sutis, ele me pediu para eu ir nos centros espíritas para levar a história da fraternidade branca. Eles me expulsaram em vários lugares. Só um lugar que chamava Terceiro Milênio, que me deixou fazer a palestra. Quando eles terminavam o trabalho dos médios, eles me chamavam para fazer a iniciação da chamatrina. Olha que coisa mais linda. Nós fizemos 2 turmas. Na terceira turma mudou a diretoria e falou: aqui é um centro espírita, não vamos entrar com essa fraternidade, não. E expulsaram o povo. Então, eles são muito fechados, e o mestre Alarion pediu isso. Aí eu falei para o mestre, eu não tenho saco para ficar convencendo ninguém, não. Deixa eu fazer meu trabalho, e aí, se quiser, os espíritas que venham, né? Porque eu não vou ficar indo dentro do centro para dar regra para os caras. Eles não aceitam, o que eu vou fazer? Entende? Então, assim, por que, que não é dito? Por que não? Aí a gente está fazendo assim. Então, quando a Lê falou que gostaria de dar aula, eu fiquei feliz da vida, porque eu acho que vai chegar muito mais coisas em vocês do que eu indo em algum lugar falando para 10, 20, 30 pessoas. Não é verdade? Isso aqui vocês podem espalhar para que vocês podem ensinar agora. Olha que legal. Vocês estão aprendendo, só pode explicar um monte de gente que vocês conhecem. Não é verdade? Inclusive, verdade, Dori. Inclusive, isso que eu falei, ó, vocês podem fazer todos os dias. Você pega um copo d'água, imagina, coloca a sua mão em cima do copo d'água assim e vai imaginando assim, ó, pede para o universo, para Deus Criador, o Criador de tudo que é, não importa, sabe? Vai pedindo assim, a sua presença divina e vai invocando assim, eu quero os elementos perfeito que meu corpo necessita. O ideal, sabe? Com a dosagem ideal. Você Aí você pode chamar o elemental do corpo também. é o elementar do corpo, as Né? células mães desses Mãe. elementais de tudo que existe, sabe? E vai ali, vai sentindo, vai sentindo. Aí você vai do éter, da água, do fogo, dos elementais, Cura completa. Cura tudo que você cósmica completa.
Então você vai sentindo, porque quando você faz isso, você está deixando também o seu eu divino incorporar em você, né? Então você vai sentindo ali, ó, coloca na água ali aquela frequência e depois você bebe, você prepara um remédio divino para você. Jamais Maravilhoso. feito, jamais Aí é exclusivo, né? Exclusivo. põe na jarrinha e vai tomando durante o dia, inclusive. Então, assim, muita coisa a gente pode se empoderar, não precisa esperar alguém te curar, sabe? Vai seguindo o seu Exatamente. coração, né? Vai, não é, Isso mesmo. Dori? Vamos nos E empoderando, né? eu sou adepta disso. Eu, É, se puder, eu fico fazendo todas as nossas histórias aqui do jeito que der. Porque a verdade. gente pode fazer isso agora, nós estamos com mais liberdade, né? Uhum, Então, eu espero que a Neuza tenha entendido que, e assim, veja, se isso aconteceu comigo, pode ter acontecido com muita gente, sabe? Eu me lembro que tinha uma doutora muito querida, que era minha cliente, a doutora Luísa Mascaretti, ela era de centro espírita, e ela tentou levar alguma das coisas que ela aprendia comigo, mas eles não entendiam nada e não faziam a menor questão, eles só queriam saber dos mesmos velhos assuntos. Sabe? Ela falou para mim, eu fui tentar e eu vi que não tinha receptividade, eles não se interessavam, não abria. Eu é, falei, não sei, porque já tem uma egrégora viciada, né? Então, hum, não tem mais espaço. Foi o que eu falei para o mestre Lariô. Falei, não, vamos fazer de outro jeito, né? E acho que, assim, o outro jeito foi me passar tudo isso que eles me passaram. E eles aham, me faziam caçar informações, né? Não era só assim, não era só canalizado. Eu recebia livros, material, era uma coisa. E tem época que não tinha internet, gente, pensa. Era muito é, livro, era muita informação. Era gente que se encontrava naquela época, nos anos 90, nós nos encontrávamos com várias pessoas de várias linhas. Então a gente trocava muitos aprendizados, quem era aberto, né? Lógico, quem era aberto. Então, tinha coisas do comandante Astar, tinha coisas que vinham de níveis cósmicos, tinha coisa de extraterrestre, tinha coisa de Umbanda, tinha coisa. Era um forfé, minha filha. A gente se divertia muito. Era muita troca de experiência. Hoje está mais difícil, né? Todo mundo mais fechadinho no seu próprio campo, cada um está aprendendo as suas coisas, como o povo fala, né? As suas coisas. Então, ficou bem mais difícil. Mas eu acho que muita gente captou muita coisa, recebeu muita informação, já tem muita história boa, mas eu ainda acho que a gente precisa aprender muito da gente. Continuo achando que nós precisamos saber de nós. Então, eu isso quero aí. passar uma outra coisa. Então, falei do cordão de prata e do cordão de ouro. Ai, não esquece do exercício no final, né? Pra gente Não, aprender. avisa quando chegar a hora do exercício. Eu só vou passar para vocês. Nós temos 6 corpos, que eu acho importante a gente falar deles. Por quê? São a parte mais material, energética próxima que a gente tem para trabalhar. Então, o que nós temos? O corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional, e aí entram 2 outros corpos diferentes. O corpo causal, que não é tão conhecido. Hoje até um pouquinho mais, mas o corpo causal não é tão conhecido. O corpo material físico, ele é composto de átomos, moléculas e elétrons, e quem ajuda a dirigir todos eles são a parte elemental dos gnomos e gnaminas, duendes e duendinas. A parte espiritual é dirigida pelas salamandras e salamandrinas. A parte mental, pelos elfos, fadas, silfos e sílfides, porque é a arte. A parte emocional ou sentimental, a gente pode falar dos dois juntos, é a parte das águas. Ondas, ondinas, sereias, naiades, tritões. O corpo causal é um corpo diferenciado. Por quê? Porque ele é uma grande poupança de todas as coisas boas que nós fizemos em várias vidas.
Então, por exemplo, se a gente deixa registrado que uma vida eu fui uma grande pianista, e nessa vida eu não quero ser pianista porque eu já fui, né? Eu quero talento para outra coisa. Então, mas eu guardo aquele, como se fosse um troféu, um mérito que eu trago daquela vida e fica nesse corpo causal. Então, registro, mas é energético. Numa outra ainda eu fui médica. Então, eu não quero ser médica nessa vida. Então, eu pego essa minha energia e guardo nesse tesouro, que é chamado, né, como se fosse os tesouros que ficam no céu. Jesus falava disso. Acumuleis tesouros no céu e não tesouros na terra. Né? Mas o que ele estava dizendo? Guardem as benfeitorias, as coisas boas que vocês fizeram ou desejaram. Por exemplo, a mestra Anada tem um corpo causal de servir, porque ela, na última encarnação dela, ela não quis ser perfeita no físico para poder rezar e orar na cama de cada irmã para que elas tivessem motivação para ter a perfeição do talento de cada uma. Então, uma era pintora, outra era pianista, outra era bailarina, escritora, mas elas nunca conseguiam alcançar o auge como a mestra Nada conseguia. Então ela falou, não, eu vou nascer com defeito na perna, não vou poder fazer nada, e eu tenho que cuidar que elas consigam. E isso é um serviço abnegado incrível, né? Então, o campo da mestra Nada de servir é o mais elevado que pode existir no planeta Terra, porque ela foi uma pessoa que serviu muito. Isso de uma pessoa conhecida. Claro que podem ter muitos outros mestres e outros seres que também têm, mas ela é uma grande referência para esse campo do servir. Vamos supor que nessa vida eu não estou dando certo em nada, é uma ideia, né? E não estou conseguindo realizar o intento, por exemplo, eu quero ser escritora, e eu não estou conseguindo. Então, eu posso pedir ao meu eu superior e presença divina, meu anjo guarda, pode ser essa tríade, se eles podem buscar para mim os talentos e trazer traduzido para esse momento de agora, porque eu não vou ser médica, eu não vou ser aquela outra coisa que eu falei, que eu não lembro mais, mas eu quero para o aqui e agora ser escritora. Será que eles podem trazer esse talento e atualizá-lo? E pode. E aí você consegue trazer esses talentos traduzidos para te ajudar como impulso para a realização do aqui e agora. Então, olha Uau! que Ó, fantástico. eu tô assim, ó, uau, né? Porque olha, gente, presta atenção em tudo que a Dori tá falando, porque são presentes divinos para nós, né? Não é todo mundo, você não ouve isso aqui em qualquer lugar, né? Olha que Vamos, importante. por isso que eu falei, vamos falar do staff, que o staff tem umas coisas a considerar muito importante. E eu sinto que se as pessoas souberem disso, elas podem pedir. Olha, eu uma vez fiquei muito doente e eu sabia que se eu bobeasse, eu podia empacotar. Eu tinha consciência. Mas eu tinha 2 filhos para criar. E eu dizia, Senhor, presença eu sou, eu superior, é o seguinte, eu não quero empacotar agora e não é justo fazer deixar 2 filhos órfãos. Por favor, vocês podem usar o meu corpo causal? Tem permissão? E eu senti na hora fazer assim, abriu aqui em cima. Eu falei, pode, claro que pode. Então, olha, me usa para aquilo que vocês sentirem que eu posso ser útil. Porque se eu tiver que ficar na Terra, eu tenho que ter uma utilidade pública agora. Se eu estou usando meu corpo causal, tem que ser certeiro. E eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. O que aconteceu quando eu fui para casa? 2 ou 3 meses depois, o Metatron começou a aparecer com o sistema protecional. Eu levei 3, 4 anos montando esse sistema, ensinando imediatamente, aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. Foi 2000, final de 2003, então 2004. Ale, eu só vim saber em 2011 que era Metatron. Porque se ele tivesse falado para mim que era Metatron, eu ia falar, sai para lá, o zombeteiro. Eu ia achar que era alguém querendo se passar, entendeu? Eu não me encanto por nome, porque eu fiz parte no Centro Espírita de desobsessão, então eu estava careca de ver Marias Madalenas, Cleópatras, Marco Antônio, Judas, Jesus, todo mundo era alguém importante, ninguém era um humilde servidor, entendeu?
Aham. Se falasse para mim, é Betatron, eu ia falar, tá bom, vai dar uma volta, vai. Eu ia te falar, tá. E aí É. ele foi muito inteligente, porque eu estava muito doente e ele foi me ensinando o que eu tinha que fazer. Ele me ensinou a ficar de pé num disco solar e andar até a porta, uma pessoa que não tinha mais, sei lá, estava com 39, 40 quilos, não tinha massa muscular, estava sem energia nenhuma. E eu andei até a porta, olhei para trás, ele mandou voltar, e volta para lá, e volta para cá, e quando eu ponho a mão na minha perna, eu tinha batata da perna, músculo. Aí eu falei assim, esse cara é bom, né? Mas eu não quero saber de nomes. Se falar nome para mim, aí acabou a graça. E o cara foi me ensinando, foi me ensinando, foi me ensinando. E eu fui ensinando imediatamente, mesmo doente. Ligava para os meus clientes e já ia atualizando os caras. Foram acontecendo milagres, 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 até que eu disse, cara, esse negócio é muito bom. Vou ensinar para mais gente. Eu ia ensinando para quem era muito mais próximo a mim, né? Para a gente fazer testes, porque eu adorava fazer teste. Não Aham. pode ser só para mim útil, certo? Tem que ser É. útil para todo mundo. É. E aí isso foi ativando, ativando, ativando. Bom, ao final de 7 anos eu descobri que era Metatron, porque um quadro de Metatron, que era do Ricardo, que desenha para mim minhas coisas, caiu no chão e o quadro não se espatifou, e era um quadro de Metatron. E o Ricardo falou, você não entendeu, então, que esse ser que te ajudou esses anos todos foi Metatron? Eu falei, não, eu entendi isso. Por que eu entenderia isso? Para mim nunca passou na cabeça. Nunca nem perguntei quem era, porque não estava interessante saber. Porque se você fica sabendo quem é, tem uma outra informação aí entrando no circuito, né? Aham. E aí eu pude chamar esse sistema de sistema protecional de Metatron. Aí eu aceitei, porque já estava agora, né? O sistema estava pronto, as histórias estavam completas, e ele ainda passou muita informação para a gente andou mais com isso. Muito lindo. Lindo Então, demais, fico não? feliz, porque, poxa, a gente tem pessoas, pessoas, seres, né? Num nível e numa qualidade de amor, que eu acho que isso é um ato de amor. Quando eu disse, usa meu corpo causal e para eu ter utilidade pública, poxa, vem um ser desse tamanho e diz, tá bom, utilidade pública, vamos ver se é verdade. e, e fomos embora. Fomos embora, você vê. E esse ano está fazendo 20 anos o sistema protecional. 20 anos. Então, Maravilhoso, né? né? É uma caminhada e tanto. E o sistema protecional é um curso também que você tem, né, É Dori? um curso, é um curso. A gente dá esse curso, eu já tenho ele pronto, que quem quiser, assim, eu não estou em vias de passar ele agora, ele está prontinho, está gravado, bonitinho. A gente gravou, acho que em novembro, dezembro. Um curso maravilhoso. Eu amei ter feito aquele curso. Eu até faria de novo, só que eu preciso saber se tem vontade o pessoal de saber, né? Porque é muita coisa, são muitos cursos que a gente tem. A gente tem o curso do Caminho do Coração, também, que é muito legal, o caminho de você ir para o seu centro, saber como você faz, se iluminar, trazer as informações lá dentro. É um caminho que Serapis Bey, mestre Serapis Bey, ensinou para Jesus, na época que ele tinha que se preparar, né? Jesus tinha que se preparar durante aquele período dos 13 aos 30 anos. Então, José de Aham. Arimateia levou Jesus para passear na Índia, no Japão, no Oriente Médio em geral, levou em todo lugar, e levou no Egito também, onde o mestre Serapis Bey o iniciou na arte do caminho, do coração, e na sagrada respiração para a hora da cruz. Então, para ele aprender a sustentar, né, a própria respiração, suspender a vida e depois trazer de volta. Foi toda uma equipe, né? Aquele trabalho da ressurreição de Jesus é algo extraordinário, desde a morte até a ressurreição. Ele foi muito preparado para fazer isso. Aham. Eu, nossa, eu não posso dizer para você o quanto eu sofria de criança vendo Jesus na cruz. Eu tinha horror e chorava, você provavelmente também, e muitos de nós também.
E eu me recusava a acreditar que ele fazia aquilo, porque eu via ele ao vivo, né? Então, assim, claro, não era carne, mas ele aparecia para mim e eu falava, por que que você se deixou? Eu ficava indignada. Eu devia ter 7, 8 anos, ficava indignada. Você é filho de Deus feito homem, para que você foi fazer? E ele ria. Ele só ria para mim, sabe? Ele ficava assim, achando graça, né? Você é tão pequena e tão rabugenta. Quando E eu era aí, criança, quando eu era criança, eu tinha dó. Eu via Jesus na cruz, assim, eu ficava com dó, dava uma moedinha assim com pena e achava que ele era derrotado. Aí só a criancinha achando as coisas, né? achava o quê? Achava o quê? Achava que era tipo, tinha derrotado, que tinha morrido na cruz, tava triste lá na cruz, né? Aquela imagem assim. Ficava com dó, sabe? Porque não dão ênfase ao Cristo ressuscitado, né? Aham. Porque a grande história é a ressurreição. Pensa que é o único ser na Terra que faz uma ressurreição, aparece publicamente para os seus discípulos e para várias pessoas, fica em terra por bastante tempo. Meu, isso é milagroso mesmo. Claro que pode ter todo o amparo da Confederação Intergaláctica, a gente sabe que tem toda uma estrutura maravilhosa, mas mesmo assim. E ele diz que está andando por aí na Terra, em todos os lugares. O fractal dele está reencarnado no Brasil, segundo a gente sabe. Não sei se tudo é verdade, porque não entendo disso, mas dizem que tem um fractal dele aqui encarnado. Mas o corpo dele está andando por aí. Tem vários corpos, né? Tanto que você vê várias imagens diferentes dele por causa disso, porque ele usa vários corpos. Você sabe que uma vez eu vi uma imagem de uma foto que tiraram dele na Índia, nos anos 40. E aí eu olhei assim e falei, nossa, que foto feia de Jesus, tem tanta coisa linda dele, essa foto está tão feia. E eu tinha pedido para o Ricardo desenhar ele para mim com a Lady Nada, para ter um casal. Olha, eu morri de rir, porque ele apareceu na mesma imagem, sendo que o Ricardo já tinha feito outras imagens diferentes dele, na mesma imagem, só que de lado. Aí eu dei nada, eu falei assim, ô Ricardo, esse Jesus é danado, né? Porque ele ouviu a minha reclamação, e em vez de mudar de aparência, ele só se pôs de lado. E fez a mesma cara. Eu falei, ele é muito tirador de sarro, Jesus. Olha, eu descobri que ele adora tirar o sarro das pessoas. Numa boa, né? Mas, ó, eu gostei muito. Bom, enfim, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa do corpo causal para contar para vocês. Sim, tem um detalhe do corpo causal, que acho que isso pode ser bom, um gancho para a gente fazer o exercício. Você sabe, aqui tem uma espécie de valetinha. Todo mundo tem uma espécie de valetinha assim, um vácuozinho. Bem no topo, né? No cucuruco, bem no cucuruquinho das pessoas. Aqui em cima, Lê, não no Aqui. coronário, tá? É atrás. Se você procurar, você vai ver que tem uma valeta. Literalmente uma valeta. Achou? Hum. Aqui, Quero assim. procurar. Aham. Hã? Tá. Achou? Não sei Aham. se Ah, tem, botar tem, achei. Achei, achei. Achei sim. mas não é tão embaixo, não. Ela é mais aqui. Ah, é, aqui atrás, né? Não, essa é outra. Essa é da parte do cérebro. É aqui. Pensa assim, mais ou menos um palmo do coronário para trás. Mais ou menos, um palmo do coronário para trás. Uhum. Se você não tem, é porque é outra raça, tá? Ah, é? É, eu vou explicar. Quem tem a valetinha é uma glândula que atrofiou de um chakra que tem aqui chamado causal. Tem o corpo causal e o chakra causal. Então, veja, quando a gente passa a mão aqui, eu passo várias vezes, às vezes ela está entupida, sabe? É o chakra da paz. Esse é o chakra da paz. Esse chakra é também chamado de crístico. É o chakra do anjo Miká, da unidade crística. Então, é do anjo Miká, o aspecto angélico de Jesus. Então, quando você ativa aqui,
Você pode ver que os judeus usam o kippá, né? Que é para proteger esse campo aqui, para ninguém tirar a paz dele. O povo tira a paz, mas era para não tirar. Bom, quando esse chakra e a glândula estavam num lugar normal e tinham atividade normal, eles tinham um cabeção que nem os egípcios. Lembra dos egípcios que tem esse cabeção aqui? Então, como a paz foi tirada a partir do Egito, em alguns aspectos, em algumas histórias, essa glândula foi atrofiando, 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 até o ponto que não tem mais a glândula, e entrou, fez essa valetinha, porque ela entrou, e esse chakra da paz não foi mais utilizado. Então, hoje, nós podemos utilizá-lo. Então, quem quiser experimentar, põe as mãos nessa direção, ó, para ver? Não é nem aqui atrás, nem aqui na frente no coronário, é aqui, como se ele fosse uma direção perpendicular. Põe as duas mãos para você sentir a força. Tem gente que sente... Ó, eu já senti o meu. E faz tempo que eu não ativo, tem que ativar sempre. Deveria, né? É tanta coisa para fazer. Então, você pode até abrir um pouquinho, desfazer, porque às vezes ele está meio carregado. Eu tomo bastante banho de ervas e jogo no coronário e no causal justamente para isso. O que ele faz? Ele abre a coluna atrás. Ele abre um campo de coluna. Do mesmo jeito que aqui tem o cordão de prata, esse chakra aqui, ele vai abrindo a coluna atrás. Ele dá um quente enorme. E aí fica muito mais fácil você alcançar seu corpo causal. Então, qual é a liga? Chakra causal com corpo causal. Só que você abre caminho com esse campo e aí o seu chakra causal ele entra mais forte. Entendeu? Então, é legal vocês saberem disso. Doriana, uma coisa que está acontecendo comigo faz acho que quase um mês. Aqui queima muito, parece que está pegando fogo aqui, ó. Então, na minha pele. Né? Então, é exatamente no chakra. Então, mas pega. Nossa, mas queima, 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 queima. Parece que tá pegando fogo, assim, sabe? Aqui, bem onde você falou mesmo que eles colocam aquele kipá, assim, sabe? Sim, sim. Então, vamos colocar, ó, eu vou ensinar a pedra e a cor. A pedra se chama cianita. É uma pedra que todo mundo fica achando que é do arcanjo Miguel. Não é. É do anjo Micá e é desse chakra, porque ela é da paz, ela não é uma espada de guerra. Todo mundo usa como espada do arcanjo Miguel de defesa. Não é, ela é para usar aqui. A cianita é compridinha, não é? Cianita aquela azul? Aquela estriada. Tem uma aqui, pode pegar para as pessoas verem? Pode, claro. Peraí, eu vou... Pode. Pode ir falando aí, Dori, então. A gente coloca ela, inclusive, aqui e pede para abrir bem e vai soltar essa paz da unidade crística, que é uma paz azul clara, exatamente como a pedra, ela é azul clarinha. E ela é do anjo Micá, é bem diferente do arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é royal, é um campo de luz esplendorosa. Agora, anjo Micá, que vem do Mestre Jesus, na sua linhagem angélica, Jesus é um anjo, assim como Nossa Senhora é um arcanjo, então essas são forças diferenciadas. Então, quando você coloca essa luzinha azul aqui, ou a pedra, vocês podem, inclusive, deitar e deixar a pedra no chão. Ela vai fazer o mesmo efeito, se vocês estiverem deitados ou no chão, ou numa maca, na sua cama. Essa daqui, né? Perfeitamente, ela. Eu fiquei muito triste ao longo dos anos de ver que eles falavam que era do Arcanjo Miguel. Não é do Arcanjo Miguel. Isso foi, sei lá, quem que falou isso e pegou, né? E eu sei porque o Antônio Duncan era meu professor e ele explicou que era desse chakra, que era exatamente para trazer a paz. Então, quem rege esse chakra é o anjo Mika, com H no final. Tá bom? Então, ele pode soltar, põe um pouquinho só para você sentir. Vamos ver se consegue. Por aqui, né? Pode pôr bem em cima mesmo, para desbloquear. Depois, quando você estiver deitado, você põe na direção, não precisa pôr em cima.
Você foi na direção. Vamos ver se você sente. Eu sinto aqui o que você está fazendo. Nossa, tá forte. Tá Eu sinto vibrando muito, muito, muito. na hora. E ele vai desbloquear todo esse campo causal que precisa entrar do teu corpo causal. Então, a sua paz é para entrar todos os dons e talentos que estão lá dentro do seu cofre, da sua poupança divina. Porque é isso que o corpo causal é. É um corpo onde tem todos os tesouros do céu, todos os seus méritos, todos os seus a sua benfeitoria, vamos dizer assim, tá? Nossa, muito forte, muito mesmo. Então, e com isso você vai limpando, vai abrindo, porque às vezes ele está contaminado, porque a gente não sabe, tá bom? Às vezes por celular, às vezes porque a gente dorme perto de alguma coisa que tem radioatividade. Lá tinha muita gente que dormia antigamente com o rádio relógio do lado, era um terror. Né? Porque faz, é uma energia, está lá, eletricidade gerando campo e você pega. Então, são coisas assim. Não deixe celulares na sua cabeça. Celulares na cabeça entopem os chakras, né? Bom, então, com essa atividade, vamos fazer agora, vamos visualizar nosso cordão de prata e o nosso cordão de ouro, conectando diretamente com, vamos falar, Deus Pai e Mãe, tá bom? Assim fica mais suave. Deus Pai e Mãe. Visualizem também no chão um grande disco de ouro e de prata. Assim temos os dois, em cima e embaixo, assim na terra como no céu. E pedimos nesse momento ao Criador, Criadora, Deus Pai e Mãe, que tragam para nós todas as bênçãos que nós estamos precisando nesse momento. Todas as bênçãos, sejam elas cósmicas, podem até levar os braços para cima e trazer. As bênçãos solares, vai direto para o nosso coração e chakras. As bênçãos divinas, as bênçãos para o nosso estado divino estar pronto, né? Que o nosso eu superior médio básico, a nossa presença divina eu sou, nossos cordões de ouro e de prata, nossos chakras causal nesse momento e todos os outros chakras estejam em ordem para receber tudo de bom que a gente tem direito do céu, do nosso corpo causal e de tudo que pode se expressar na Terra. E aí eu peço que vocês visualizem como se fosse uma grande árvore linda, árvore com frutos e flores, com uma copa radiante, um tronco forte, raízes poderosas se enraizando na terra, indo até o centro da terra, e essas energias descendo, fazendo lá embaixo um mix dessas energias. Desce, 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 desce. Terra, fogo, água, ar, éter, e vai se misturar com a energia da Mãe Terra. Mistura, 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 e vai subir uma essência, como se ela fosse uma aloe vera, uma essência verde transparente, que é do mix de todas essas energias, vai subindo, 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 enaltecendo a energia pessoal. Olha o quentinho. Vai subindo, 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 e ao mesmo tempo a gente devolve essa matéria-prima que Deus Pai e Mãe nos trouxe, misturamos com a energia da Terra, e nós estamos devolvendo para o Criador, Criadora, uma matéria-prima trabalhada por nós, com nosso amor, a nossa energia, tem o nosso DNA aqui, a nossa impressão digital. Deus Pai e Mãe abençoa e pede que peguemos de volta com as bênçãos divinas. Aí vocês trazem a mão no coração, outra no plexo solar e depois desce um pouquinho para o ventre, para que a energia desça e permaneça até o campo da criatividade, que é o nosso bem.
E pode descer mais energia, ancorar nos seus pés, e agora permita que a energia fique nos seus pés para que isso circule em vocês, todas as coisas boas, as ideias boas, a manifestação das ideias boas, materialização, permitindo que vocês tenham tanta energia, que nunca mais vai faltar energia, porque agora vocês sabem onde buscar, como desenvolvê-la. E olha, gente, não precisa ficar fazendo 10 milhões de coisas. Essas que eu estou falando são bem básicas, de instrução básica para a gente se abastecer. Se a gente se abastece, a gente consegue viver melhor, faz as coisas melhores, desenvolve melhor. E estando em paz aqui, gente, mais ainda, certo? A paz aqui do chakra causal. Eu estou toda quente agora. É, muito Estou um bom. pouquinho? Nossa, vibrou muito mesmo. Uma delícia. E é tão rápido, né? Tão simples. Olha que resultado, né? Muito simples. É isso que eu adoro nos nossos mestres e guias. Eles não trazem coisas complicadas. E eu mesma falo para eles, se trouxerem complicado, eu já vou saber que não é de vocês. Coisa complicada não é deles. Sabe? Tudo que fica rebuscado, tem coisas que são da geometria sagrada de Metatron e que você diz, bom, é geometria sagrada, acabou, não tem conversa. Agora, começou a complicar as histórias, eu já sei que eu não vou conseguir lidar, porque tem que ser simples. É, maravilhoso. Então, encerra aqui agora, Dória, a primeira parte, né? Sim, sim. Depois a gente tem mais coisas para falar, mas eu acho que já demos uma pincelada enorme aí, né? Que dá para o pessoal se refazer quantas vezes quiser. Sim. Acho que tem alguma pergunta, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para ver. Claro, 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 vontade. O Daniel, ele quer saber se o antacarana tem Desculpa, o antacarana tem conexão com o causal? Vou explicar bem o Antacarana primeiro. Aí vamos ver se tem. O cordão de prata e de ouro vem de Deus Pai e Mãe. Então, é a nossa ligação. Em vez de ser pelo umbigo, é pelo coronário, tá? O Antacarana é a nossa construção de relacionamento com Deus Pai e Mãe. É bem diferente. Somos nós que construímos o Antacarana. Então, se você tiver uma boa construção de Antacarana, claro que vai ficar mais fácil para o seu chakra causal e para o seu corpo causal. Se a sua relação com Deus, pai e mãe, tá bacana, sim, vai facilitar muito a comunicação. E ele quer saber também se cada pessoa tem um aspecto angélico. Nós estamos aqui na Terra para desenvolver os 3 aspectos. O aspecto búdico, que eu não falei, do corpo búdico, o eu búdico. O aspecto elohínico, o eu elohínico, ser um Elohim na Terra falando e sendo um Elohim. Então, aqui aprendendo a ser um Buda, aqui aprendendo a ser um Elohim, e no chakra do coração, aprendendo a ser um ser crístico, que é angélico. O Cristo é angélico. Então, sim, nós temos que desenvolver as 3 partes. O ser angélico, o elohínico. Essa é a missão de todo e qualquer ser humano que encarna na Terra. Uhum. Bom, essa foi só a aula 1, né, Dori? Vai voltar aqui. Se você puder segunda-feira novamente, né, a gente marca a aula 2, né? Ótimo. Aí a Porque gente termina, porque tem algumas coisas que eu acho que leva mais um tempo até para compreender outras coisas, e eu falei já do que faltava, eu búdico, eu elohínico e eu crístico, que são outros aspectos, né? Então ficou mas bom. depois Gratidão ao menino que perguntou. Aham. Aí depois ela fala com mais detalhes, né, sobre esses aspectos, né? Aprofundar mais, né, Dori? Olha, Aula. posso aprofundar. Eu vou dando explicações, posso sim. Na próxima vez a gente pode fazer. Aqui é muita coisa, né, já? É muita coisa.
Então tá. Olha, eu agradeço todo o meu coração essa primeira aula. E, olha, foram presentes diviníssimos, né? Então, vejam novamente a live, pegue, né? Comece a praticar, isso que é o mais importante. São ensinamentos, Sim. são práticas, que eu tenho certeza que é rápido. Você fazendo a prática ali já está mudando o seu campo, a sua vibração, já está recebendo presentes divinos, já está se empoderando, né? Recebendo uma nova energia. Olha que lindo que ela falou, que a gente cria essa energia, leva até a fonte e recebe de volta, né? Olha, Com é as incrível. bênçãos divinas. É As porque a hora que você se empodera desse campo, que é da matéria, que é teu, e você leva para o Criador, você já está levando sua matéria-prima transformada em produto, e leva para ser abençoado, e ele te devolve para você utilizar. Pensa que milagre é esse? é, e essa questão também dos downloads do nosso eu causal, né? Olha só que informação incrível, né? De utilidade impagável, viu, Dori? Gratidão. Que E bom, também que chamar essa parte também, né? Você não está conseguindo lidar com os relacionamentos, com as questões aqui humanas. Chame essa equipe, os anjos, o eu divino, quem mais, Dori? É os anjos, né? presença divina eu sou, eu superior e o anjo guarda. Isso. Faz uma reuniãozinha aí na sua casa, né? Conversa e entregue na mão deles, né? Que tenho certeza que vai resolver, né? No tempo certo, no tempo de Fica cada um, como a ótimo. Dori falou, né? No tempo certo de cada um. Então eu agradeço de todo o meu coração a presença de todos vocês. Dori, gratidão pela confiança, viu? Te amo, Imagina. você sabe, você Obrigada. sente. E eu agradeço. E até a próxima aula, então. E Muito só obrigada. para concluir, na descrição desse vídeo tem os contatos da Doriana, do Facebook, Instagram. Se não tiver do Instagram, eu vou colocar. E os cursos também, tá bom? Você que deseja se aprofundar, ser um terapeuta, né? Conectado com os mestres, com esses seres divinos, galácticos, né? E com a querida Doriana, façam os cursos. Eu tenho certeza que você vai amar e a conexão vai abrir mais, né? E você vai se desenvolver e vai deixar fluir o que você veio realmente fazer. A sua missão vai desabrochar, né? Então eu agradeço de todo o meu coração, viu, Dori? Eu gostaria de deixar o site, que é fraternidadedosdozerais.com.br. Ah, sim, eu vou colocar. Que coisa lá. Tá bom. Eu vou incluir, então. Tá bom? Quer falar alguma Obrigada. coisa, Dori? Oi? Quer falar alguma coisa para encerrar? Muito obrigada por tudo. Espero que aproveitem bastante. Eu aproveitei muito agora. Nós Aproveitei também. demais. Quanto mais a gente exercita, melhor fica, né? Então, É. muito obrigada. Muito feliz também de ser convidada de novo semana que vem. Ah, sim, com certeza. Gratidão, eu de todo o meu coração. Até a próxima. Beijo, meu amor. Tchau, querido.